Fala aí, meus guris, hoje tem obra nova aqui no canal. Essa obrinha é própria minha, então se vocês querem ver parte 2, deixa o like e se inscrever no canal. Estamos em uma batalha para bater 1000 inscritos. Sem enrolação, vamos dali! Num piscar de olhos, a vida de Caíto mudou para sempre. Um flash do celular, um calor branco, e a rua familiar desapareceu. Ele caiu num vazio sem fim, e quando abriu os olhos, o mundo era outro. Acima, dragões desenhavam sombras nas nuvens. Ao redor, torres brilhantes pulsavam com runas antigas. Havia pessoas com orelhas pontudas, pele iridescente e cicatrizes que pareciam mapas. Caíto estava em Valorian, um lugar saído dos contos de fadas, ainda com as roupas sujas do asfalto de sua cidade. No meio da confusão, uma frase capturou sua atenção. Hoje começa a seleção da academia. Só entram os de talento nobre e dons singulares. Uma fagulha de esperança surgiu em meio ao seu desespero. Talvez, só talvez, aquele fosse seu lugar. A academia era magnífica, um anfiteatro de pedra e luz guardado por gárgulas vivas. No centro, a pedra de Elaris, uma esfera que pulsava como um coração, prometia revelar a verdadeira essência de cada candidato, a faísca que separava os prodígios dos comuns. A praça estava lotada, nobres com mantos que pareciam cantar, camponeses com mãos calejadas, todos ansiosos pela chance de provar seu valor. Caíto, um estranho em terra estranha, foi empurrado para a fila. Quando chegou sua vez, o silêncio se instalou. Ele observou os outros candidatos. Uma jovem invocou lâminas de pétalas, um rapaz conjurou bestas de sombra. A pedra respondia a cada um com chamas coloridas e ecos de poder. Caíto respirou fundo. Ele não tinha ideia do que fazer. Tentou estalar os dedos, pensar em algo, sentir qualquer coisa, mas nada. A pedra de Elaris, que antes brilhava intensamente, recuou. Um som seco, curto, ecoou pela arena. O marcador sobre sua cabeça se apagou. E então o veredito, cruel e unânime. Vazio. O riso começou como um sussurro. Depois explodiu em gargalhadas cruéis. Olhem, ele não tem um pingo de magia. Como ele conseguiu entrar na fila? Um nobre sorriu com escárnio. A diretora da seleção, com seu olhar de aço, fez um sinal desdenhoso para os guardas. Humilhado, Caíto foi expulso da arena, cada olhar queimando sua pele, cada risada gravando a vergonha em sua alma. O mundo, que antes parecia cheio de possibilidades, agora era um tabuleiro onde ele não tinha lugar. Caminhando sem rumo pelo mercado, onde as cores e os cheiros não ofereciam consolo, o destino interveio. Um pequeno recipiente metálico caiu de uma barraca e rolou até seus pés. Caíto se abaixou e viu que não era um objeto comum. Era uma relíquia, coberta por inscrições que pareciam sussurros, com um selo que pulsava uma luz fraca e doentia. E então, com um clique minúsculo, o frasco se abriu. Uma brisa leve tocou seu rosto e uma forma se materializou no ar. Era uma figura humana, mas de uma perfeição impossível. Traços finos, olhos como um lago noturno e cabelos que pareciam feitos de poeira de luar. Ela sorriu e sua voz era uma melodia de sinos e ferro fundido. Por fim, disse ela, e o som reverberou pelo mercado. Caíto recuou, assustado. O que é você? Sou Ilira, respondeu a criatura estudando-o. Você não tem magia, portador do vazio. Por isso pude sentir seu chamado. Um recipiente limpo, sem a faísca que nos corrompe. Um vazio onde podemos nos ancorar. As palavras eram uma mistura de acusação e salvação. Caíto finalmente entendeu. A pedra não o mediu porque não havia magia comum nele. E essa ausência era, paradoxalmente, a chave que libertou o espírito da relíquia. Ilira se aproximou. Caíto podia ver constelações se movendo sob sua pele translúcida. Há 13 como eu, ela continuou, sua voz carregada pelo peso dos séculos. Fomos seladas em 13 relicários. Nos chamam de espíritos, demônios, fadas, nomes que os vivos usam por medo. Você me libertou. A palavra demônio flutuou no ar, mas Ilira não se importou. Nomes são armaduras. Eu prefiro fada da névoa. E você, Caíto, é um vazio raro. Ela estendeu a mão e tocou o pulso de Caíto. Um selo de sombras e brilho nasceu em sua pele. Um mapa pulsante. Ele sentiu uma presença invadir seu ser. Não era magia, mas algo mais antigo, inteligente. Ilira, ele sussurrou. O nome dela o atraindo e repelindo ao mesmo tempo. Você pode se fundir comigo, ela explicou. Não é conjurar,
É se emprestar. Quando nos fundimos, você ganha minhas formas, minha autoridade sobre aspectos que a magia normal não pode tocar. Nós precisamos de um anfitrião que queira compartilhar, não possuir. A humilhação que Kaito sentiu na arena se transformou em combustível. Se existiam outras formas de poder, por que o mundo zombou dele sem tentar entender? Illyra sorriu. Cuidado! O cheiro do metal quebrado atrai a atenção daqueles que procuram ouro. Nobres, magos, caçadores, todos perceberão. Alguns virão por curiosidade, outros por ganância. E há quem acredite que, ao reunir os 13, o mundo pode ser redesenhado. A palavra 13 ecoou em sua mente, um alarme e um fascínio. Antes que pudesse perguntar mais, um sino tocou no alto da academia. Illyra olhou para o topo de um telhado. Eles já viram. 2 vultos encapuzados os observavam, seus olhos afiados como lâminas. Kaito pensou na pedra que o rejeitou, no público que riu, e depois em Illyra, que continha tempestades em seu sorriso. A escolha era clara, não por orgulho ou glória, mas por uma curiosidade inabalável. Ele estendeu a mão e a apertou. O toque foi um juramento, o selo em seu pulso brilhou. Naquela cidade onde a pedra de Elares era suprema, algo novo havia despertado. Um portador incomum, 12 espíritos ainda adormecidos, e um mundo que logo aprenderia que nenhuma medida é absoluta. A noite de Valorian é viva. As torres respiram, os portões cantam e as estrelas parecem cair como brasas preguiçosas. Mas naquele instante, o brilho que se ergue do pulso de Kaito é algo diferente. Não um reflexo, não magia, é vontade. Illyra paira diante dele, translúcida, quase líquida sob o luar. Agora que o selo despertou, ela murmura, a voz sussurrando na mente dele. Nossas almas estão ligadas. Você pode me chamar, ou se fundir comigo. Kaito sente a presença dela dentro da mente. Um eco suave, mas impossível de ignorar. É como ter outra respiração dentro do peito. Fundir? Ele pergunta confuso. Sim, não há invocação, apenas sincronia. Quando seu coração alinhar com o meu, você se tornará meu corpo, e eu serei sua essência. Ela se aproxima. As mãos dela tocam o rosto de Kaito, e a névoa ao redor parece ser atraída para o centro. Um instante, e o corpo dele explode em energia. O vento ganha forma. Partículas de luz envolvem sua pele. As roupas se desmancham em traços etéreos e se reconstroem num traje escuro, feito de sombras e brilho. O cabelo dele se alonga, esbranquiçado nas pontas. Os olhos tornam-se lilazes, com círculos duplos girando em espiral. Ele sente o mundo de outra maneira. Cada sopro de ar, cada molécula de umidade, cada partícula invisível que se move sob o luar. Era o poder de Illyra. O domínio da névoa. Uma magia proibida e esquecida que podia ocultar, fundir ou corroer qualquer coisa. Impossível! Kaito murmura, olhando as próprias mãos. Eu estou vendo o ar. Illyra sorri, sua voz agora dentro da mente dele, suave e provocante. O ar é o véu entre mundos, e você o atravessa agora. Mas o instante de deslumbramento dura pouco. Um silvo, algo corta o ar e atinge o chão ao lado dele, uma lança revestida de runas. De cima das torres descem 2 figuras encapuzadas. Ali está o portador do selo demoníaco, grita uma voz rouca, ecoando pela praça. Peguem-no vivo! Kaito mal tem tempo de reagir. O primeiro guerreiro avança, um elfo de olhos dourados e armadura branca, empunhando uma lâmina que brilha como gelo. Illyra sussurra dentro dele. Respire, não lute com medo, deixe-me guiar. Ele inspira. A névoa responde. Um véu cinzento cobre o chão e engole o campo inteiro. O elfo gira a lâmina, mas a lâmina atravessa apenas ar. O corpo de Kaito se dissolve em fumaça e reaparece atrás do inimigo. Um golpe. A névoa forma lâminas finas ao redor do braço dele, cortando como vidro. A armadura do elfo se parte em silêncio. Ele cai, inconsciente, sem entender o que o atingiu. O segundo inimigo recua, tremendo. Isso é magia espiritual, proibida desde a Era dos Reinos. Illyra responde com ironia. Proibida por medo, não por justiça. A voz dela reverbera pelo ar como um sussurro de 1000 ecos. O guerreiro hesita, olha para trás e foge. Kaito desfaz a fusão. O corpo dele volta ao normal, suando, ofegante. A marca em seu pulso ainda brilha, mais fraca. Eu quase desmaiei.
Você ainda não está acostumado com o vínculo, diz Ilíra suavemente. Mas logo será natural. Cada espírito demoníaco requer sintonia. Eu sou a névoa, uma das 13, a mais calma e a mais paciente. Kaito se senta na beira da fonte, o corpo tremendo. As risadas da manhã, a rejeição, a luta, tudo se mistura dentro dele. 13. Então há mais como você. Sim, cada uma guardando uma emoção antiga, um pecado que o mundo tentou apagar. Ela se aproxima, a luz de seu corpo refletindo no rosto dele. Fogo, gelo, sombra, tempo, raiva, desejo, julgamento, memória e tantas outras. Se alguém reunir as 13, pode reescrever as leis da magia. Kaito a encara. E se isso cair em mãos erradas? O mundo queimaria. Silêncio. A resposta dela é simples, mas o peso da frase é como pedra sobre o peito. Kaito olha para o céu. Os dragões ainda cruzam as nuvens e ao longe o sino da academia toca novamente. Então é isso, ele murmura. Vou encontrá-las, todas as 13. E Ilíra o observa curiosa. Por quê? Porque, se eu não fizer isso, alguém vai fazer. E o mundo vai acabar nas mãos erradas. Ela sorri. Um sorriso de quem vê coragem ou tolice, talvez ambos. Então vamos, meu portador. A névoa caminha contigo. O selo em seu pulso brilha uma última vez antes de apagar. No alto da torre da academia, um homem encapuzado observa pela janela, a expressão fria. Então, o primeiro selo se rompeu, murmura. O vazio o escolheu. O som de correntes ecoa em algum lugar subterrâneo. 13 relicários, 13 selos, e um forasteiro sem magia que acaba de despertar o primeiro deles. A Era da Névoa estava prestes a recomeçar. A manhã seguinte nasce silenciosa em Valorian. Mas, sob o aparente sossego, a cidade já ferve em rumores. Nas tavernas, fala-se de um estrangeiro sem magia que derrotou 2 caçadores da academia. Nas praças, dizem que o vazio carrega uma maldição antiga, capaz de consumir o mundo. E nas sombras, os nobres das casas mágicas já começaram a mover suas peças. Kaito caminha encapuzado entre os becos de pedra, com Ilíra ao seu lado, agora em forma humana, envolta num manto cinzento que parece feito de fumaça sólida. Ela observa tudo com o olhar de quem enxerga além da matéria. Eles estão nos caçando, Kaito murmura. Não, estão te testando, responde Ilíra sem alterar o tom. Querem ver se é realmente o portador dos selos demoníacos. E logo mais, todos os 13 reinos mágicos saberão seu nome. Ele suspira, apertando o punho. Ainda não se acostumou com a ideia de carregar um espírito proibido dentro do corpo. Mas o que mais o incomoda é o selo queimando no pulso, como se pulsasse ao ritmo de outro coração. De repente, Ilíra para. O olhar dela se ergue, fixo numa direção distante. Você sente isso? Ela pergunta. O quê? Um eco de outro selo. Está perto. Kaito arregala os olhos. Outro espírito demoníaco? Ilíra sorri, um sorriso perigoso. Sim, um antigo, adormecido há séculos, mas algo está errado. Ele está sendo drenado. Sem hesitar, Kaito segue o rastro que ela sente. Atravessam vielas, descem escadas escondidas sob templos, até chegarem às ruínas sob a cidade. Catacumbas de pedra negra, onde o ar é pesado e frio. Lá dentro, o som de vozes ecoa. Homens encapuzados em círculo, entoando um cântico. No centro, uma esfera de cristal flutuando sobre um altar. E dentro dela, uma mulher de cabelos azuis como o oceano, com correntes de runas presas em torno do corpo. Eles estão sugando a energia dela. Sussurra Ilíra com raiva. Essa é Nereia, o espírito das marés. Kaito sente o sangue gelar. A mulher dentro do cristal parece viva, os olhos entreabertos, o corpo tremendo, mas as correntes que a prendem brilham cada vez mais forte, roubando sua essência. Um dos magos do círculo percebe a presença deles. Intrusos! Grita. Protejam o ritual. Instantaneamente, lanças de fogo são lançadas em sua direção. Kaito se abaixa, o instinto gritando mais alto que a razão. Ilíra já o envolve com névoa, e num piscar, o corpo dele se transforma novamente. O manto de fumaça cobre os ombros, as veias brilham em lilás e seus olhos giram com círculos concêntricos. Ele ergue a mão, e o fogo que vinha em sua direção se desfaz como cinzas flutuando no vento.
O poder dele não é magia comum, um dos magos grita. É magia espiritual. Destruam-no antes que o selo desperte. Mas é tarde demais. Kaito avança, movendo-se como um vulto. O chão se cobre de neblina e sombras de lâminas cortam o ar em silêncio. Quando a névoa se dispersa, os magos estão caídos, inconscientes, seus círculos desfeitos. O cristal no altar ainda pulsa, mas enfraquecido. E Lyra toca o vidro e as runas reagem ao toque dela, tremendo. Eles prenderam o selo com correntes de sangue, diz ela. Apenas um mortal com um vínculo espiritual pode libertá-la, ou destruí-la. Kaito dá um passo à frente. Me diga o que fazer. Toque o selo, deixe que ela sinta sua alma. O vazio chama o que foi esquecido. Ele encosta as mãos na esfera. Um frio intenso o atravessa, como se o oceano inteiro o puxasse para dentro. Então, o cristal se parte e uma voz ecoa em sua mente. Quem? Ousa tocar as marés? O ar se enche de água. Correntes invisíveis giram em espiral e o corpo de Kaito é envolvido por uma força esmagadora. Mas Lyra segura seu ombro. Ela está confusa. Lute contra o fluxo, Kaito. Ele grita. E no grito, algo acontece. A marca no pulso se acende novamente. Agora com um segundo símbolo, uma linha azul que se junta à lilás de Lyra. O poder explode. O chão se racha e da água surge uma mulher. Pele pálida, cabelos longos e úmidos, olhos como oceanos em tempestade. Nereia. Ela o encara por um instante e depois sorri, como se finalmente respirasse após séculos. Um portador do vazio, depois de tanto tempo. Você está livre, diz Kaito exausto. Nereia aproxima-se, a água escorrendo do corpo dela sem tocar o chão. Livre e ligada a ti, assim como a névoa. Ela toca o peito de Kaito. Um segundo selo brilha, desta vez em forma de gota. Agora somos um. Kaito mal tem tempo de processar. O teto das catacumbas treme. Um rugido distante. E Lyra o puxa. Eles sabem. Libertar outro selo cria uma onda mágica. Todos os magos do reino sentiram. A voz de Nereia se mistura à de Lyra. Então que venham. O mar está do nosso lado. Kaito sorri. O corpo ainda vibrando com um novo poder. 2 selos despertos. 11 ainda dormindo. E acima deles, em uma torre dourada da academia, um conselho de magos observa o mapa espiritual se acender. O mais velho deles se levanta. O portador do vazio libertou o segundo espírito. Então chegou a hora. Responde outro, os olhos frios. De caçá-lo. No centro do mapa, o símbolo do vazio pulsa como um coração prestes a despertar o caos. A chuva cai pesada sobre Valorian. O trovão se mistura com o rugido dos dragões ao longe, e a cidade inteira parece estremecer sob a fúria do céu. Mas no subterrâneo, entre sombras e relíquias quebradas, Kaito abre os olhos, e o mundo parece diferente. O som da chuva está mais alto. Cada gota que cai é como uma batida de tambor, vibrando no ar. É Nereia. O espírito das marés agora vive dentro dele, junto com Lyra. 2 presenças, 2 vozes, 2 corações que pulsam no mesmo corpo. E cada uma delas tem uma vontade própria. Você ainda está instável. A voz de Lyra ecoa suave, porém firme. Seu corpo mortal não foi feito para carregar 2 selos despertos. Kaito se apoia em uma pedra rachada, respirando fundo. O selo no pulso esquerdo brilha em tons de lilás e azul, pulsando como um coração duplo. Ele sente poder demais e controle de menos. De repente, o ar muda. Nereia aparece diante dele, uma silhueta de água cristalina e olhar sereno. O oceano dentro de ti ainda é pequeno, ela diz. Mas vai crescer. Eu posso te ensinar a domar as correntes. E Lyra cruza os braços, flutuando ao lado. Não o afogue com suas lições, Nereia. Ele ainda mal sabe respirar. E você o envolve demais com sua névoa. O garoto precisa ver, não se esconder. As duas se encaram, 2 forças antigas presas num corpo mortal, contrastando como neblina e mar. Kaito suspira. Vocês vão brigar dentro da minha cabeça agora? As duas o olham ao mesmo tempo e ele quase se arrepende da pergunta. Nereia sorri primeiro. Ele é ousado. E Lyra também sorri. Ou burro. Mas antes que possam continuar, um som metálico reverbera pelos túneis.
Kaito ergue a cabeça. Passos. Vários. Ele se esconde atrás de uma coluna de pedra e Ilira desaparece na forma de névoa. Da escuridão surgem 5 figuras usando mantos negros com o símbolo da academia. O líder carrega um cajado adornado por uma caveira de cristal. O segundo selo foi libertado aqui, diz o líder, olhando os destroços do ritual. A energia residual é forte. Outro mago se ajoelha e toca o chão. Há resquícios de magia espiritual. Ele está perto. Kaito aperta os punhos. Eles me rastrearam rápido demais. Ilira sussurra em sua mente. Eles têm o sensor do vazio. É um artefato antigo, criado para detectar espíritos demoníacos. Se o usarem novamente, não haverá onde se esconder. Nereia completa. Então não esconda. Lute. Kaito fecha os olhos. E quando abre, o selo brilha. Névoa e água se misturam. O chão se cobre de vapor e gotas começam a flutuar no ar. Os magos percebem. Tarde demais. O primeiro é puxado por correntes invisíveis e jogado contra a parede. O segundo tenta conjurar fogo, mas a névoa o engole, apagando as chamas como um sopro. O líder grita: "Escudo arcano, protejam-se!" Um círculo dourado se forma, repelindo parte da névoa. Mas Kaito já se move. A fusão começa. O corpo dele se transforma. Os cabelos se tornam brancos com reflexos azulados. Suas pupilas giram, revelando 2 camadas de selos. O traje espiritual envolve o corpo, agora com fragmentos líquidos flutuando em torno dele como pétalas de água e fumaça. Forma espiritual. Névoa das marés. A voz dele ecoa como um trovão distante. Com um gesto, o ar ao redor se transforma em um redemoinho de vapor e água. Os magos são arremessados para trás. O chão treme e o símbolo da academia se quebra em pedaços. Quando a névoa se dispersa, o silêncio reina. Kaito cai de joelhos, exausto. O poder era real, mas o custo também. Nereia surge, tocando o ombro dele. Seu corpo ainda não está pronto para sustentar 2 fusões ao mesmo tempo. Você pode perder a mente. Ilira aparece ao lado, o olhar sério. E se perder a mente, as 13 relíquias o reconhecerão como ameaça e tentarão te consumir. Kaito limpa o suor da testa, rindo baixo. Então, eu tenho que ficar vivo e consciente. Fácil. As 2 trocam olhares e pela primeira vez parece que concordam. Mas a calmaria dura pouco. Do teto, uma explosão de luz dourada. O chão racha. Uma figura desce envolta em chamas azuis. Uma mulher de armadura dourada, asas de fogo e olhos como lâminas. Ela pousa diante de Kaito. A temperatura sobe instantaneamente, evaporando toda a água ao redor. Então é você, ela diz, a voz firme como aço. O portador do vazio. Kaito se levanta devagar. E você é... Lissara, general da Ordem Sagrada, caçadora dos 13 selos. Ilira sussurra. Ela não é qualquer inimiga. É uma portadora bendita. A antítese dos nossos selos. O poder dela foi forjado para nos destruir. Nereia se aproxima, o olhar firme. Cuidado, Kaito. Essa mulher carrega o fogo sagrado. Lissara sorri. Renda-se, forasteiro. Ou eu o purificarei, junto com os espíritos que carrega. Kaito aperta os punhos. A chuva ainda cai lá fora, ecoando pelas fendas das ruínas. Ele respira fundo, o selo em seu braço queimando como fogo e gelo ao mesmo tempo. Purificar, né? Ele ergue o olhar. O ar se distorce com o calor. As asas flamejantes de Lissara iluminam as ruínas subterrâneas como um sol aprisionado, derretendo o metal e evaporando o chão molhado sob seus pés. Kaito sente o corpo estremecer. A presença dela é diferente, pura, mas cruel. O fogo sagrado queima tudo o que toca, inclusive os espíritos que ele carrega. Nereia fala em sua mente com urgência. Essa energia é o fogo celestial. Se tocar em mim, eu desaparecerei. Ilira completa, sombria. E se atingir o selo, ele se partirá. E você junto. Kaito cerra os dentes. A fusão espiritual ainda pulsa dentro dele, instável, mas viva. Ele não pode recuar. Não agora. Lissara ergue a espada banhada em fogo azul. Eu te darei uma chance, portador. Renda-se e entregarei sua alma ao descanso. Kaito responde apenas com um sorriso cansado. Descanso é coisa para quem desistiu. Ela investe. Um clarão corta o ar.
A lâmina sagrada rasga o chão e explode em calor. Mas Kaito se desfaz em névoa, surgindo atrás dela em um redemoinho de vapor. Forma espiritual. Névoa das marés. Gotas afiadas como lâminas flutuam ao redor dele. Ele movimenta os braços e cada gota se lança como flechas líquidas, atingindo a armadura dourada. Mas Lissara apenas ri. Você tenta apagar o sol com água? Ela abre as asas e o calor se intensifica. O ar se torna um inferno. Kaito sente a pele queimar. Mesmo a névoa começa a evaporar. Nereia grita: Kaito, ela está elevando a temperatura além do limite espiritual. Você vai se desfazer. Mas Ilira intervém, fria e calculista. Não! Use o contraste. Névoa e calor. Choque térmico. Transforme a pressão em poder. Kaito fecha os olhos. A névoa ao redor se condensa, girando em um vórtice. Cada gota de água vibra com força. E então, ele abre os olhos. O selo em seu braço explode em luz azul e lilás. Um novo símbolo surge sobre o peito. O símbolo da maré quebrada. Segunda fusão. Névoa termal. Uma onda invisível percorre o ar. Quando o fogo de Lissara toca o vapor, o calor se transforma em energia cinética. Explosões pequenas, rápidas, sacodem o subterrâneo como trovões comprimidos. Lissara é empurrada para trás, surpresa. Impossível! Você converteu meu fogo? Kaito avança, envolto em vapor azul. Você que me ensinou. Nada some, só muda de forma. Eles colidem no centro do salão. Fogo e névoa, luz e sombra, caos e controle. Cada impacto gera ondas que fazem as colunas desabar e as relíquias antigas racharem. Mas o corpo de Kaito começa a falhar. O selo queima, o pulso acelera. Duas vozes gritam dentro dele, em uníssono: Pare, Kaito! Lissara o golpeia no ombro, o fogo sagrado perfurando a carne. O selo treme, Nereia sente a dor. E Lyra também. As duas energias começam a se chocar dentro dele. Kaito cai de joelhos. A água ao redor evapora e o calor o consome. Lissara se aproxima, a espada sobre o coração dele. Não resista. Você não é o escolhido. Mas antes que a lâmina toque, uma aura negra se ergue por trás dele, silenciosa. Fria, a sombra de algo antigo desperta, o terceiro selo rompendo seu sono. Os olhos de Kaito brilham em 3 tons agora: azul, lilás e vermelho. Nereia sussurra assustada: Isso não pode ser. E Lyra completa em tom de reverência e medo: O espírito do abismo está acordando. Lissara recua, o fogo tremendo. O chão racha, a névoa escurece. E Kaito ergue o olhar. A voz agora misturada com outra, mais profunda, mais antiga. Purificar, Lissara. Vamos ver quem é purificado. O chão treme como se o mundo estivesse respirando. A névoa que cobre o salão agora é negra, viva, pulsante, com reflexos carmesins que dançam nas sombras. Lissara recua instintivamente. Mesmo o fogo sagrado parece hesitar diante daquela presença. O corpo de Kaito vibra. As marcas em sua pele se expandem, formando linhas vermelhas que brilham como magma. Os selos de Ilira e Nereia apagam-se. E um novo símbolo surge, profundo, pulsando no centro de seu peito. Ilira grita em sua mente: Kaito, resista! Isso não é um espírito comum. Nereia tenta contê-lo, conjurando muralhas de água espiritual. Mas o líquido é absorvido pelo vazio. A névoa se contorce. E do meio dela, uma figura feminina emerge. Pele pálida como marfim lunar. Cabelos longos, negros como o espaço entre as estrelas. Olhos escarlates que parecem conter galáxias morrendo. Um manto feito de sombras líquidas cobre seu corpo, mas cada movimento seu é como o de uma rainha perdida no tempo. A voz dela ecoa dentro da mente de Kaito, suave e profunda, como um sussurro vindo de todos os lugares. Séculos, selada nas profundezas. E agora, um corpo digno me chama. Kaito tenta responder cambaleando. Quem é você? Ela sorri. Um sorriso calmo, porém impossível de decifrar. Eu sou Abir, o espírito do abismo, a mãe do nada, aquela que devora o que ousa existir. Lissara dá um passo atrás, os olhos arregalados. O abismo é uma mulher? Abir volta o olhar para ela como se observasse uma formiga. O vazio não tem gênero mortal. Mas se te conforta, imagine-me como a face que o fim do mundo usaria para te acolher. O poder explode.
O chão racha, o teto se desfaz em poeira. Kaito é erguido do chão e 3 anéis de energia giram ao redor de seu corpo. Névoa, mar e trevas puras. A fusão começa. Cabelos brancos ganham fios negros. A pele brilha em reflexos azulados e lilazes, enquanto o símbolo vermelho de Abir arde sobre o coração. Os olhos se tornam duplos, um azul, um vermelho. A armadura espiritual se molda em torno dele, uma mistura entre o fluido e o infernal. Lissara ergue sua espada flamejante. Se o abismo tomou forma em um mortal, eu o purificarei com fogo celestial, mesmo que isso destrua este lugar. Ela avança, asas de fogo rasgando o ar. Mas Abir, sorrindo através de Kaito, apenas levanta a mão. O fogo sagrado dobra, retorcendo-se, e é engolido. Lissara sente o calor sumir. O ar ao redor se torna frio como o túmulo. Sombras se prendem a seus pés, solidificando-se. O fogo não existe onde não há luz. Sussurra Abir, aproximando-se. Cada palavra dela é um toque gelado na alma. Nereia e Ilira lutam dentro da mente de Kaito, tentando romper a dominação. Kaito, ela vai te consumir. Lute contra ela, ou tudo o que você é será esquecido. Por um instante, o olhar de Kaito vacila. A voz dele atravessa o rugido do abismo. Nereia, Ilira, não me deixem. Abir estreita os olhos, irritada. Tão frágil, tão humano. Mas as duas respondem. Nereia invoca correntes de mar espiritual, enquanto Ilira libera a névoa ancestral. Elas não atacam Abir, elas a selam. Um círculo de runas antigas surge sob os pés de Kaito. Luzes azuis e lilazes o envolvem, se entrelaçando como fios de esperança. Abir urra dentro dele, e o som é lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. O salão inteiro desaba, pedras flutuam, a gravidade se curva, e então, tudo se apaga. Silêncio. A chuva volta a cair sobre Valória. Quando a névoa se dissipa, Kaito está deitado, inconsciente, vivo, mas alterado. Os 3 selos brilham em seu corpo. Azul, Nereia, lilás, Ilira, e vermelho escuro, Abir. Lissara, ferida, observa em silêncio. Ele conseguiu conter a entidade? Nereia responde exausta. Por enquanto. Ilira completa, o tom frio e melancólico. Mas toda vez que ele usar o poder dela, o abismo vai acordar mais. E mais. A câmera imaginária sobe. A chuva lava o chão destruído. E na mente adormecida de Kaito, Abir sussurra com um sorriso suave. Nos veremos em breve, meu portador. E quando isso acontecer, não haverá mais luz, nem mar, nem névoa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa obrinha própria. Galera às vezes altera a roupa e estilo de cabelo, mas depende da fusão do prota. Também tô aprendendo mais sobre as ferramentas para poder manter os personagens, mas dá uma mão e dor de cabeça a fazer. Então, se vocês curtiram e querem continuação, deixa aquele like e se inscreva para não perder a parte 2. Até mais e fui!